Na semana passada começamos a estudar o texto de Daniel 8,14, texto este que contém a maior profecia da Bíblia, 2.300 anos de história. Nós vimos a metade desse tema na semana passada, estudamos sobre as 70 semanas e hoje vamos estudar sobre quando terminaria esse período e então o santuário seria purificado. Você é muito bem-vindo a esse estudo tão especial que nós temos todas as semanas. Estão lembrados do que estudamos na semana passada? Semana passada começamos a falar sobre o tema das 2.300 tardes e manhãs. Hoje nós vamos estudar a segunda parte desse tema e aprender mais a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Pois bem, então quando chegasse o dia 22 de outubro de 1844, duas coisas deveriam acontecer. Uma no céu e uma na terra. O que iria acontecer no céu? Uma nova fase da obra de Cristo no santuário celestial. E o que aconteceria na terra? Surgiria a igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas que por mais de 12 séculos o anticristo havia colocado por terra. Então a data de 22 de outubro de 1844, ela é especial na Bíblia. Primeiro, porque no céu Cristo dá início a uma nova fase de ministração. Vocês vão entender isso agora. Segundo, porque a igreja remanescente tem que surgir. Vamos então para o primeiro tópico. Você se lembra que o santuário terrestre tinha 2 compartimentos? O lugar santo era o primeiro compartimento, onde haviam 3 móveis. A mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro com 7 lâmpadas. Aqui entrava o sacerdote, todos os dias, para fazer expiação pelo pecado. Já no local santíssimo, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. E aí no local santíssimo estava a Arca da Aliança e dentro da arca as tábuas com os 10 mandamentos. Em João 1,29, João Batista disse que Cristo, através de sua morte, ele prefigurou, ou os cordeiros prefiguravam a morte dele. Então ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado por todos nós. Em que dia da semana Cristo foi crucificado? Sexta. No domingo pela manhã ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, para onde ele foi? Para o céu. Mas para onde ele foi no céu? Ele foi para o santuário. Porque diz aqui Hebreus 8, nós lemos o texto, ele foi para a destra de Deus. E lá no santuário, o que Jesus começou a fazer? A obra que fazia o sacerdote. Mediação. Então, do ano 31, que é quando Cristo morre e é assunto aos céus, até o ano 1844, Jesus ministrava no santuário celestial como nosso sacerdote. Mas no dia 22 de outubro de 1844, até hoje, Jesus ministra como o quê? Sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote só entrava em cena no dia do juízo. E se a purificação do santuário representa o dia do juízo, então aí Jesus começa a ministrar como sumo sacerdote.
Isso quer dizer que o juízo de Deus começou no dia 22 de outubro de 1844. O primeiro tópico, então, Jesus deixa a função de sacerdote e começa a função de sumo sacerdote. Mas há um outro ponto que aconteceria em 1844. Apocalipse, vamos primeiro ao capítulo 15, apenas para confirmar o que eu acabei de dizer para você. Olha os versículos 5 em diante. Depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o quê? E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem o quê? Jesus sairá do santuário, a fumaça cobre o santuário. Ninguém pode permanecer no santuário, nem entrar nele, até que as 7 pragas sejam derramadas sobre a terra. Este texto está descrevendo o fim do ministério de Cristo no santuário. Quando será isso? Nós veremos na semana que vem mais detalhes sobre isso. Quando será que Jesus deixará o santuário? A profecia nos dá pistas desse evento. Mas um segundo evento é que surgiria a igreja remanescente restaurando as verdades bíblicas. E a mensagem desta igreja remanescente, que ela deveria pregar, está basicamente em Apocalipse 14, 6 a 12. Porque a igreja remanescente, ela surgiria apenas em 1844. E no dia 22 de outubro. Olha o que essa igreja deve pregar. Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu. Qual é a primeira mensagem que essa igreja tem que pregar? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada o quê? A hora do seu juízo. E nós estamos estudando a profecia que aponta o dia 22 de outubro de 1844 como o dia do início do juízo no santuário celestial. Essa é a primeira mensagem da igreja. Estamos vivendo o grande juízo. Tudo o que eu fizer eu darei conta no tribunal divino. O primeiro anjo continua. Depois de falar do juízo, ele acrescenta: adorai. Quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu pergunto para vocês, da onde o anjo está tirando esse texto? De um mandamento da lei. Qual mandamento da lei apresenta a Deus como Criador? O sábado. O que diz Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? O mandamento diz: porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que esse anjo está dizendo aqui? Adorem a Deus, não adorem o anticristo, não adorem a besta. O juízo começou, adorem a Deus. E em que dia Deus quer ser adorado? No dia que Ele criou para ser adorado, no sábado. Esta é a primeira mensagem do anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. Olha o segundo anjo, verso 8. Seguiu-se a esse outro anjo, o segundo dizendo em grande voz: caiu o quê? A grande Babilônia. Lembra do capítulo 5 de Daniel? A queda de Babilônia?
Lembra que nós fizemos um paralelo com Apocalipse 13? Aí está a Babilônia, essa confusão religiosa. Como que esse anjo, como que a igreja remanescente anuncia a queda de Babilônia? Preste atenção. Exaltando a verdade de Deus. Porque quando a igreja exalta a verdade, o erro cai por terra. E a igreja remanescente, que teria que surgir no dia 22 de outubro de 1844, ela tem que exaltar a palavra de Deus, porque quando toda a verdade for exaltada, o erro cai por terra. A alma é mortal, a imortalidade é uma mentira. O sábado é o dia certo de ser guardado, o domingo é uma mentira. Você está entendendo a seriedade dessa mensagem? Terceiro anjo, a partir do versículo 9. Seguiu-se esses o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se alguém adora a besta. Você percebe que enquanto o primeiro anjo nos convida a adorar a Deus, o terceiro nos adverte de adorar a besta? O grande conflito entre o bem e o mal, descrito no livro de Daniel, ele vai terminar com o tema da adoração. Quem é que você adora? E eu tenho que responder mais uma pergunta agora. Pastor, qual foi a igreja que surgiu no dia 22 de outubro de 1844? Eu não posso responder. A Bíblia tem que responder. Abra sua Bíblia, Apocalipse 10, você que está em casa nos acompanhando. Qual foi a igreja que surgiu no dia 22 de outubro de 1844, como cumprimento da profecia bíblica? João, o vidente de Patmos, ele vai responder em Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 10. Assim escreveu João: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou o quê? Amargo. Sabe o que é esse livrinho que João recebeu a ordem de comer? É o livro do profeta Daniel. E qual é a mensagem que Daniel apresenta no capítulo 8, 14? Haverá a purificação de um santuário. Pois bem, alguns anos antes de 1844, alguns começaram a estudar o livro de Daniel, principalmente um batista chamado Guilherme Miller. E ao estudar as profecias de Daniel, a profecia que hoje nós estamos estudando, Miller concluiu: a purificação do santuário celestial seria a volta de Cristo. E vários começaram a crer como Miller. Outros estudaram a profecia e finalmente alguém chegou à conclusão de que seria o dia 22 de outubro. Samuel Snow foi o homem que fez essa descoberta. E Miller concordou com Samuel Snow de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs apontava para o dia 22 de outubro de 1844. Eles fizeram os cálculos corretos. Eles acertaram todas as datas. Eles acertaram 457, 408, 27, 31, 34, 1844. Eles acertaram tudo. Mas eles se equivocaram em uma coisa. O livrinho estava doce na boca.
Jesus volta em 1844. Glórias a Deus! Vamos deixar esse mundo mau. Vamos para o céu. Esta foi a mensagem doce na boca de João. Mas quando chegou a data, Jesus não voltou. Aí o livrinho doce tornou-se amargo. E por que Jesus não voltou? Porque eles acertaram a data, mas eles erraram o evento. Não era a volta de Cristo, mas a purificação do santuário era o início de uma nova fase do ministério bifásico de Cristo no santuário celestial, ao final do qual ele voltará à terra para buscar a todos nós. Você entende que o desapontamento de 1844 estava profetizado na Bíblia? Pois bem, esses mileritas, que eram um grupo enorme nos Estados Unidos, se dividiram em 3 grupos. A primeira parcela continua a marcar data para a volta de Cristo, até que desapareceu. O segundo grupo abandonou completamente a fé, porque já que eles foram decepcionados, eles não quiseram mais saber de Cristo. E o terceiro grupo fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela recebeu esse nome, igreja, porque é uma comunidade. Adventista, porque crê no breve advento de Cristo. E do sétimo dia, porque repousa no sábado, como Deus havia orientado. Você percebe que a Igreja Adventista não nasceu no vácuo? Ela nasceu de uma profecia bíblica. E quando você vai para Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, identificando a igreja verdadeira, João diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando você vai para Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Deus tem 2 igrejas, e isso tem que ficar muito claro para você que está me assistindo. Deus tem 2 igrejas, uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível de Cristo, ela surge no momento apontado pela profecia, 22 de outubro de 1844, para restaurar todas as verdades da palavra de Deus, que por séculos o anticristo havia deitado por terra. Mas Deus tem uma igreja invisível, baseado em Atos 17:30, João 10:16, Apocalipse 18:4. Deus tem uma igreja invisível. E sabe quem é essa igreja? São todos os sinceros filhos dele, independente da denominação ou igreja que frequenta, mas que são fiéis a tudo que eles aprendem da palavra de Deus. Aí está o povo de Deus, aí está a igreja invisível. Eu estou falando agora para um católico, para um batista, para um luterano, para um assembleiano, para um membro da Igreja Universal, para um metodista. Se você é sincero naquilo que você sabe da Bíblia, você pertence à igreja de Cristo, à igreja invisível dele. Mas o apelo que o Espírito Santo faz para você agora é: você não quer se juntar à igreja visível de Cristo? Você não quer se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e prega as verdades da palavra dele? Todas elas. Eu vou convidar o Leonardo agora e ele vai cantar para nós uma canção. Mas eu tenho um apelo especial para fazer para vocês agora. Enquanto o Léo cantar, se você quiser tomar a decisão agora de se unir à igreja verdadeira, essa igreja não é perfeita não, ela está cheia de pecadores como eu, está cheia de pecadores, ela tem seus defeitos, porque as pessoas têm defeitos,
Mas essa igreja tem uma coisa. Ela tem uma doutrina pura, estabelecida unicamente na palavra de Deus. E nós não abrimos mão disso. Se você quiser agora tomar a decisão de se unir a essa igreja, em algum momento daqui para frente na sua vida, passar pelo santo batismo, que é a porta de entrada na igreja, ou para quem já foi batizado por imersão, passar por uma profissão de fé, enquanto o Leonardo cantar, você pode ficar de pé. E eu vou orar por você, para que você agora tome a decisão mais importante da sua vida. Léo. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. O que guarda a tua lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, ela eu irei alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mas prossigo. Para Cristo vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Vai se realizar.